estamos aproximando de um tempo, de um dia que é extremamente importante para a vida da nossa nação. No próximo domingo, dia 2 de outubro, nós, como cidadãos deste país, exerceremos e devemos exercer o nosso dever como cidadão deste país, que serão as eleições no âmbito federal e estadual, eleições onde elegeremos os nossos líderes maiores quanto a dois poderes, o executivo e o legislativo, poderes importantíssimos para a vida do povo. E como sempre, faço uma semana antes, semana passada preguei na congregação sobre este assunto, eu quero trazer para os irmãos também, hoje, essa orientação de manhã. Eu havia falado que hoje à noite eu diria a vocês em quem vocês devem votar. E é de fato, eu falarei em quem vocês devem votar hoje. Uma das coisas que nós precisamos compreender é que é um tempo em que em nenhum outro na história do nosso país, nós estamos vivendo na questão política. É um tempo onde os extremos, eles se revelaram de uma forma até cruel para a nossa nação. Onde os extremos, eles dividiram igrejas. E o pior, tem dividido inclusive famílias. Onde a política nos seus extremos tem feito e tem trazido grandes desgraças, não só no âmbito político específico, mas naquilo que nós amamos como a nossa família, as nossas amizades, as nossas igrejas. E nós, como cristãos, precisamos entender que nós somos guiados por princípios, e o princípio da revelação, da verdade absoluta, não o princípio do meu coração, do meu desejo e da disposição que eu acho que eu devo fazer, mas princípios da palavra do Senhor, que é a verdade absoluta. Nenhum de nós temos a verdade absoluta. Nenhum do nosso coração rege a verdade absoluta. E aí, quando nós nos dispomos a falar sobre política, às vezes os semblantes já enrijecem. E aí? E agora? Será que o pastor é do meu lado ou é do outro lado? Por quê? Cresça espiritualmente, meus irmãos. Tenha maturidade espiritual para lidar com os assuntos da vida que a política faz parte e que nós devemos exercer. Não deixe com que a desgraça que no âmbito político nós vivemos adentre a sua casa ou a sua igreja. Por isso, sem dúvida, hoje nós falaremos em quem vocês devem votar e vocês não errarão. Mas antes eu quero ler o texto da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, no capítulo 18, há mais ou menos, não foram exatos 10 anos, porque foi no dia 7 de setembro de 2012 eu preguei nesse texto. 7 de setembro de 2012. No dia que nós fizemos um culto pelas autoridades, no dia da independência do nosso país. E que vieram aqui o prefeito, o presidente da Câmara e alguns outros estiveram aqui. O capitão da PM, foi nesse texto que eu preguei. Diz assim o texto, Êxodo 18, do versículo 19 até o versículo 27, eu vou ler. Está aí até o 23, mas eu vou ler até o 27. 18, versículo 19, até o 27. Ouve, pois, as minhas palavras, diz Jetro a Moisés, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer.
Procura dentre o povo homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que aborrecem a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar. E assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeça sobre o povo. Chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés e toda causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro e este se foi para a sua terra. Que o Senhor, através do Espírito Santo, dê o discernimento ao coração de cada um dos queridos neste instante e que de fato possam compreender a palavra do Senhor para que possam exercer este direito e este dever tão importante que será para o próximo domingo. Meus amados irmãos, política não parece ser um assunto nada espiritual, não é verdade? Quando nós vamos falar sobre política, como me disse, parece que cria um clima assim que parece que não tem, a igreja não tem nada a ver com isso e não pode se discutir, não pode se falar isso na vida da igreja. De onde vem essa ideia? Nós, como igreja presbiteriana, com toda a cautela e cuidado que nós temos, às vezes até falhamos nessa questão da instrução e muitas vezes o povo segue essa equidistância, fica longe das circunstâncias da política, porque nós não fazemos como outras igrejas. Essa divisão errada que nós fazemos entre o que é secular e o que é santo ou o que é sagrado é uma incompreensão errada do relacionamento da igreja com o Estado. Isso tornou-se popular com os anabatistas no século XVI e com os batistas no século XVIII, onde eles fizeram essa distinção clara da questão que acabou enraigando na vida dos evangélicos brasileiros, essa separação total, inclusive. Mas a compreensão calvinista, a compreensão reformada desse relacionamento, é que a igreja auxilia o Estado naquilo que o Estado, ou o que for atribuição do Estado, o que não é, que é atribuição do Estado, e muitas vezes ele não consegue fazer, mas nunca fazendo o que de fato o Estado tem que fazer. Outra questão é que o Estado, ele não deve entrar aqui dentro da igreja e dizer o que eu tenho que pregar. Como a igreja deve viver. Quais são os horários de culto que ela tem que ter. Como ela deve abrir ou fechar. O Estado não deve fazer isso também. E com essa distância, ou essa divisão muitas vezes, nós precisamos entender que não precisa ser distante. Nós precisamos apenas entender e não deixar com que os papéis sejam misturados. O que é papel do Estado? O que é papel da igreja, inclusive? Por isso, nós não cremos de forma alguma numa separação total de ambos, ou entre ambos, como defendem alguns. Nós, como igreja presbiteriana, nós não somos apolíticos, já falei isso algumas vezes. Nós somos apartidários. Nós não chamamos políticos ou candidatos de partido A ou partido B para vir à frente ou estarem nos nossos púlpitos fazendo as suas campanhas. Mas nós não somos apolíticos. É tanto que nós temos o dever. Nós ensinamos os nossos membros a orarem pelos seus governantes, como nos textos que nós lemos de Romanos e de Timóteo. Meus amados, nós claramente percebemos prejuízos quando há esta mistura, mas também nós vemos prejuízos quando nós temos essa cisão total da igreja com a política, ou deste não envolvimento
dos cristãos e do seu papel também na política. Nós vemos esta ação de Deus. Primeiro, a sociedade precisa de líderes. Isto é um fato. Não houve sociedade que viveu a anarquia que sobreviveu. Nenhuma sociedade anárquica sobrevive. Ou seja, cada um vive do jeito que quer. Sempre tem os líderes. E todos eles são instituídos por Deus. Todo grupo social há uma liderança. E Deus levanta essas lideranças. Seja no âmbito social, seja no âmbito espiritual, todos precisamos de líderes, nunca se esqueça isso. Aqui no texto que nós lemos, aquela multidão, aquela nova sociedade que outrora escrava lá no Egito, é resgatada pelo Senhor, milhões de pessoas indo em direção de uma terra prometida e sob a liderança de um único homem. Auxiliado pelo seu irmão, é verdade, Arão, mas Moisés toma a frente. Eles tinham acabado de atravessar o Mar Vermelho, tinham enfrentado algumas dificuldades e tinham chegado na península do Sinai, onde Moisés morou por 40 anos com o seu sogro Jetro. Mas diz então que quando Jetro fica sabendo que Moisés se aproximava, Jetro pega a sua filha, esposa de Moisés, os seus netos e leva até Moisés, porque eles haviam ficado na casa de Jetro para Moisés ir libertar o povo lá no Egito. E então Jetro chega, dá um banquete, festejam ali com Moisés e aqueles líderes daquele povo. Mas no outro dia, Moisés senta logo cedo e começa a julgar as demandas daquele povo. Jetro ficou observando desde o alvorecer, o nascer do sol, até o alvorecer, e aquela fila de gente enorme. E Moisés não dava conta de julgar todo aquele povo. E Jetro chega para Moisés e diz assim: Moisés, o que você está fazendo? Você não está fazendo bem nem para você, nem para esse povo. Moisés não estava fazendo nada de errado. Moisés estava julgando e Moisés diz: eu estou apenas julgando as demandas deste povo. No início do capítulo 18 vocês veem isso. Jetro diz: Moisés, me ouça. Eu sou mais velho que você, eu tenho um pouco mais de experiência que você, e eu vou lhe aconselhar. Faz o seguinte, dentre o povo, escolha dentre o povo alguns representantes. Representantes de 1000, representantes de 100, representantes de 50 e representantes de 10. Foi daqui que o nosso país tirou as instâncias da justiça, viu? Primeira instância é dos de 10. Causa mais fácil. Segunda instância é os de 50. Mais ou menos. Terceira instância, que é o STJ, aquela mais ou menos. E a quarta instância, Moisés, o cabeça do STF. Ele julgava. O que era mais complicado e mais difícil tinha que chegar em Moisés. Meus amados, Moisés atendeu aquilo como sendo do Senhor. E fez desse jeito. Mas eu quero que vocês observem especificamente num dos versículos. Ele atendendo a palavra do seu sogro, como diz no versículo 19, ouve as minhas palavras e eu te aconselharei. E aí, no versículo 21, que eu quero que vocês atentem. Diante deste versículo, eu quero trazer para os queridos irmãos nesta noite, de fato, algumas qualidades dos nossos líderes públicos. Como é que você deve, para o próximo domingo, escolher aquele que vai governar o nosso país no executivo, aqueles que liderarão a Câmara Federal, o Senado, aquele que governará o nosso Estado e aqueles que governarão a Câmara Estadual? Quem são estes? Por quais crivos você deve passar? Como você avaliará estas pessoas que estão diante de você? Por isso,
Eu quero destacar aqui a primeira qualidade. Se você quer ver de fato esta nação ser curada, sarada, guiada, de fato, num caminho que trará paz para a vida da igreja, como nós lemos em Timóteo, vida mansa para a vida da igreja, e não perseguição, e não leis que destruirão com a igreja, ou que pelo menos dificultarão a vida da igreja. Eu quero que você observe muito bem nessas qualidades. E no versículo 21 estão todas elas aí que eu falarei, são 4 qualidades. A primeira qualidade que aparece aí no versículo 21, procura dentre o povo, e é dentre o povo que tem que ser escolhido, homens capazes. Essa palavra era um termo que era usado militarmente, capaz. Ou seja, que depois ela foi evoluindo para significar homens de bem, capazes. Não só a questão da capacidade é que significa competência para fazer algo, que é o ato de alguém desempenhar e desempenhar bem o papel que lhe foi colocado. E em primeiro lugar, essa capacidade não é uma capacidade somente intelectual, mas também uma capacidade e qualidade moral. Compromisso com o que é certo. E depois, de um preparo adequado para realizar o que ele foi chamado para fazer. Ou seja, a tarefa precisa ser feita com compromisso e com excelência. Isso traz 2 implicações, obviamente, quanto à questão da capacidade. Primeiro, os candidatos que nós escolheremos precisa ser digno de confiança, capacidade moral. Isso quer dizer que estes candidatos, eles não podem estar relacionados a nenhum tipo de objetivo escuso, nenhum tipo de processo escuso, nenhum tipo, outrora no passado, de qualquer corrupção. De jeito nenhum. Capacidade não é para roubar e para ser corrupto. É capacidade para ser alguém de bem e que vai exercer com fidelidade e honestidade aquele cargo que foi chamado, com ato de justiça. Meus amados, essa história, eu acho que é uma história mais no passado. Não pode, eu acho que ninguém deve ter essa expressão mais nos nossos dias. Eu vou votar em fulano porque ele rouba, mas pelo menos ele faz. Isso era coisa do Maluf, gente. Eu vou falar porque nem candidato ele é mais, nem na política vai estar mais, eu acho que não. Isso era uma expressão que era utilizada naquele período, 30 anos atrás. 25 anos foi quando eu cheguei aqui em São Paulo, um pouco mais. Deixe isso de lado. Não pode ser assim. Nós não estamos votando em pessoas capacitadas ao erro, mas à justiça. Outra condição é que este candidato, com certeza, além dessa capacidade moral, precisa ter a capacidade de exercer o cargo que ele pleiteia. Hoje em dia eu vejo cada gaiato entrando na política e se achando o cara porque alguém convidou para ele fazer parte do partido e ser candidato. E o coitado inocente não percebe que ele está sendo massa de manobra só para receber mais do fundo eleitoral, para ter mais candidatos naquele partido, porque assim vai receber mais fundo. Gente, tem muita gente inocente e ignorante lá fora. Vocês não são. Vocês não são. Pessoas que a gente conversando no discipulado, e os irmãos, eu não assisto o horário político, e os irmãos comentando de algumas situações esdrúxulas de candidatos nesses horários políticos. Que eu fiquei de cabelo em pé, os poucos que ainda me restam. Mas sempre foi assim. Sem capacidade absoluta de fazer. Mas eu quero cuidar do seu pet. Eu quero cuidar da sua impotência sexual. Até isso tem. Só
Pode, porque tem uns candidatos que me disseram aí que eu fiquei alarmado. São coisas que extrapolam o bom senso. Qual é a capacidade de alguém assim? Se nós queremos, de fato, fazer diferença como igreja nesse país, nós precisamos escolher os nossos candidatos que são capazes, moral, e também de exercer aquilo pelo qual ele foi chamado, ou pelo menos pleiteia. Meus amados, eu não sei se já disse isso há algum tempo, mas eu não creio, isso é particular meu, que alguém que seja analfabeto tem condições de administrar um país. Seja quem for, uma cidade. Gente, para alguém administrar uma empresa, os caras estão exigindo quase doutorado. Uma empresa que tem um orçamento de R$1 milhão, às vezes no ano, ou mesmo que seja no mês. Um município tem um orçamento de 50 milhões, 100 milhões de reais no mês. E depois, quando vem corrupção para todo lado e gente passando a mão em tudo, não sabe por quê. Porque o seu líder maior não tem o controle. Capacidade. Não podemos fugir disso. Capacidade moral e capacidade também intelectual e de exercer o seu cargo. Mas há uma outra qualidade que também é essencial, que diz o versículo 21. Homens capazes, tementes a Deus. Note que o temor do Senhor vem depois da capacidade. Eu quero que vocês observem isso um pouco. Nós só devemos votar em candidatos evangélicos se nós percebermos que eles têm capacidade. Além do temor de Deus. Eu louvo a Deus muito nos nossos dias, e nesta eleição inclusive, porque há muitos anos atrás, quando você abriu o leque de candidatos, raros candidatos evangélicos apareciam, pelo menos homens que temiam a Deus e que eram capazes, homens e mulheres, obviamente. Hoje em dia não, meus irmãos. Hoje em dia nós temos muitos, graças a Deus por isso. Homens e mulheres de Deus que estão tentando. Homens e mulheres de Deus que são capazes. Louvo a Deus pela vida de alguns dos nossos irmãos presbiterianos. Alguns capazes, que já estão envolvidos nisso há muito tempo e que temem a Deus, pelo menos a sua vida pregressa de vida com Deus é uma vida reta. Então não está tão complicado assim. Entre você colocar um candidato super capaz, ímpio, e um candidato super capaz, crente, em qual você vai escolher? No que serve o diabo? É uma incoerência cristã. Agora, não dá também para você votar aquela ideia de crente vota em crente. Não é assim. Porque a gente tem um monte de crente que é gaiato na política também. Não são capazes de fazê-lo. Temem ao Senhor, mas não são capazes. E aqui, primeiro, que tenha capacidade. Segundo, que temam a Deus. Se isso juntar, é bênção. Há um certo pastor, conversando com ele, ele dizia, eu achei maravilhosa essa ideia que ele teve. Ele dizia, sabe o que eu vou fazer na minha igreja? Eu vou investir nos meus jovens, para que eles se capacitem para a política. Jovens que amam o Senhor Jesus Cristo e que vão para a política amando o Senhor Jesus Cristo. Para que eles possam fazer diferença lá, porque é assim que nós temos que fazer. Não é esperar cair do céu, esperar que Deus faça uma transformação, e nós não fazemos isso. Jovens que são desde o início capacitados para isso, conduzidos a se capacitarem para isso, e que de fato amam a Jesus Cristo, e servirão o Senhor Jesus Cristo na política. Falei, que bonito, é isso mesmo. Por que não? Que temem ao Senhor para exercer o seu cargo com capacidade, ser um cristão que teme ao Senhor e glorificará o Senhor ali, apesar da imundície que está a nossa política. Mas para ser luz naquelas trevas,
para ser luz nas trevas, inclusive daqueles que se dizem evangélicos que estão lá e que envergonham a igreja, para ser luz no mundo. E Provérbios 8:13 vai falar do que é o temor do Senhor. Abra lá em Provérbios 8:13, para você ver aqueles que temem ao Senhor, o que é o temor do Senhor. O que este homem ou esta mulher deve ter no seu coração. Provérbios 8:13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Isso é temer ao Senhor. Já pensou se nós temos pessoas assim, que estão lá capazes e que temem ao Senhor, aborrecendo o mal, aborrecendo a soberba, a arrogância, a perversidade? É quase um paraíso. Brasília vai virar Éden. Mas a gente sabe que, infelizmente, está bem difícil, bem complicado. Meus amados irmãos, há uma terceira qualidade que eu quero destacar para os queridos. Homens capazes, moral e capazes de exercer o seu cargo. Homens tementes a Deus, que tenham no seu coração o temor do Senhor. Em terceiro lugar, diz que é homens de quê? De verdade. Aqui não está dizendo que tem que ser homem macho. Não é essa homens de verdade, quer dizer, aquilo é homem de verdade. Não. É homem que tem a sua vida pautada pela verdade. É homens e mulheres que têm no caminho da sua vida a verdade como guia. Homens de verdade. Homens que não constroem a sua vida, a sua liderança pública sobre as pernas curtas da mentira. Graças a Deus que a mentira tem pernas curtas, não é verdade? O cara faz lá uma lambança, acha que não vai pegar, de repente, explode. Mas, infelizmente, sabe qual é o grande problema? A mentira tem perna curta, mas a memória do povo é mais curta ainda. Porque não leva nem 4 anos para esquecer e os miseráveis são eleitos de novo. Veja quantos renovam na Câmara, lá e no Senado. Esses dias eu vi um sujeito pela rádio, fazendo lá propaganda política, e dizia, me ajude a exercer meu 8º mandato. Rapaz, eu falei, não tem mais ninguém capaz nesse país. 8º mandato? Até para aposentar já passou o limite. Gente, infelizmente, felizmente, mentira tem perna curta e a gente vê tanta corrupção e toda a roubalheira avultando aí, né? Mas a memória do povo é mais curta ainda. Hoje em dia a internet é a nossa melhor memória. Vai lá. Vai te refrescar muita coisa. Homens de verdade. Homens que não iludem o povo, mas que são transparentes nas suas atribuições e nas suas responsabilidades. Homens que falam a verdade e vivem a verdade. Foi por causa de um compromisso, ainda que meio dúbio é verdade, né, que Calvino volta para Genebra. Calvino ele esteve em Genebra e por perseguições políticas, ele foi expulso, ele voltou para a França. Só que é o seguinte, depois de 5 anos, Genebra estava numa miséria. Os caras falaram, traz Calvino de volta. Se ficar desse jeito, Genebra está perdida. E foram lá buscar Calvino de volta. Pesquisa o que é a Suíça hoje. Por causa do governo cristão de João Calvino. Pesquisa o país. Mas especificamente, pesquisa sobre a cidade de Genebra. E como aquele homem com princípios cristãos governou aquela cidade. Há um livro escrito por André Biele, que é o pensamento econômico e social de Calvino. E ele fala muito bem como governar e como deve ser o princípio cristão na política e diante dos nossos governantes. É uma das melhores cidades do mundo para se viver,
dos melhores países, por mais que microscópico, na sua qualidade de vida, porque teve pregresso de um governo cristão de verdade. Naquela época, eles temiam que o povo voltasse ao catolicismo, inclusive, que a Igreja Católica governasse ou gerisse, né, aquela cidade. Mas Calvino volta e faz uma revolução. E louvado seja Deus, não só naquele país. E há uma frase de Calvino que eu acho extremamente interessante. Calvino diz o seguinte: e vós, ó povo, a quem Deus deu a liberdade de escolher os seus próprios governantes, cuidem-se de não se privarem deste favor, elegendo para a posição de mais alta honra patifes e inimigos de Deus. Cuide de cumprir com o seu direito e dever de votar, mas cuidado para vocês não elegerem a mais alta honra deste país, deste estado, patifes e inimigos de Deus. E a igreja, muitas vezes, eu não compreendo como crente, de fato, vota em patife e inimigos de Deus. Não dá para acreditar numa situação dessa. Onde crentes, não importa a qualidade moral ou os princípios que as pessoas defendem, eles vão em direção de encontro a estes candidatos ou políticos. Meus irmãos, não é a sua vontade que deve prevalecer. São os princípios da verdade absoluta, eu disse isso no início. E reja a sua vida e a sua escolha por esses princípios. Isso fará diferença na sua vida, na sua casa, na igreja e no nosso país. As pessoas, ou os crentes, ou muitos crentes, estão brincando. E não percebem que a política também é uma grande batalha espiritual. É uma guerra, e nós estamos vivendo numa guerra. Esses tempos de extremismo está sendo uma guerra terrível. E tem muito crente que não está enxergando o que a igreja pode viver. Tem crentes que parece que estão cegos. Não importa se são patifes e inimigos da igreja, do corpo de Cristo. É como se hoje Herodes estivesse se candidatando e o povo que seguia Jesus votando em Herodes. Pedro sendo um cabo eleitoral de Herodes. É assim. Herodes mandando matar as crianças. E Pedro levantando a bandeira de Herodes. Herodes crucificando, pondo fogo nos cristãos. E Paulo continuando pregando e fazendo campanha para Herodes. Gente, é exatamente isso que a gente precisa ter cuidado e observar muito bem. Homens de verdade que têm como padrão da sua vida a verdade. Não elejam patifes e inimigos do corpo de Cristo, inimigos da igreja. E nós temos, de verdade, algumas pautas aí que até é fácil você discernir até mais ou menos. Muitos não só concordam, como tem nas suas pautas e defendem o aborto. E aí, o que você acha disso? Tranquilo para você? Tem muito crente que acha. Liberação das drogas, até o dia que seu filho e seu neto estiver convivendo com outra criança de 10 anos, fumando na sala de aula. Maconha. Na saída e na porta da escola, indistintamente, baforejando a maconha na cara da sua filha. Levando sua filha para uma clínica de aborto. Até esse dia. Quando é dos outros, é mais simples e mais fácil, não é verdade? Mas nós, como cristãos, não é só do nosso que a gente tem que ter cuidado. Ideologia de gênero? Que história é essa? Como é que alguém pode, que está dentro da igreja,
pode votar em alguém que tem como pauta lutar por isso. Até o dia que a sua filha encontrar com um menino dentro do banheiro na escola, e se ela é molestada. Por quê? Banheiro? Eu me sinto mulher, então eu vou no banheiro de mulher. São pautas que são críticas para a igreja. Família? Que família? Isso é coisa do passado e da tradição. É cultural. E a nossa cultura atual é outra coisa. Até o dia que os seus filhos ou netos for lá fazer um trabalho em conjunto na casa do amiguinho e lá ele encontrar 2 mães ou 2 pais. Ou assistir aquele desenho animado que muitos dos seus filhos ou netos talvez já estão assistindo, Pig e Peg, é isso? Peppa, que recentemente teve a primeira cena de uma família diferente, onde um dos personagens tinha 2 mães na casa. Não deixe seus filhos assistirem mais isso. Eles estão sendo induzidos, disciplinados a aceitar essas situações. Homens de verdade, homens que procuram a verdade, pelo menos aquela que nós acreditamos, a verdade absoluta. Mas há um quarto e último. Primeiro, tem que ser homens o quê? Não ouvir. Capazes. Guardem isso. Segundo, homens temente a Deus. Terceiro, de verdade. E quarto, homens que aborrecem o quê? A avareza. Aqui não está dizendo que você não tem que votar em pessoas avarentas. Está dizendo que você tem que votar em pessoas que aborrecem a avareza. É pior. Não é só ser avarento. É pessoa que não aguenta ver alguém avarento. Passar perto dele. Gente, se a gente conseguisse escolher candidatos e que fossem eleitos só com essa qualidade, a corrupção acabava no nosso país. Não é verdade? Se todos que fossem eleitos aborrecessem a avareza, um problema nós resolveríamos. Que é crítico, inclusive. O moral não, que em moral tem tantos outros dificuldades. Mas a corrupção, a gente resolveria. Quantos políticos nós ouvimos que estão respondendo processos ilícitos, enriquecimento ilícito, desvios de dinheiro público? Vocês ainda votariam nele? Vocês teriam coragem de votar em deputados que participam da vergonhosa, recentemente, vergonhosa votação de aumento do fundo eleitoral, de que já era 2 bilhões e para quase 5 bilhões de reais? Gente, pelo amor de Deus, veja lá, tem a relação de todos que votaram. E não vote no miserável desse. Simples assim. E tantas outras pautas. O site lá da Câmara, você consegue essas informações. Porque é aberto. Aumento de salário próprio, não pode nem falar, né? Que aí é mais fácil. Vamos duplicar o nosso salário? Oh, vamos, oba. Ninguém vota contra. Vai lá e vê quem votou também, ué. Ah, pastor, mas todo mundo votou. Não vota em todo mundo, então. Escolha um novo. Não é partido novo, não, tá, gente? É um novo candidato, tá? Pelo amor de Deus, não estou defendendo partido. Mas um novo candidato. Meus amados, qual a razão disso tudo, a não ser a avareza? Qual a razão da corrupção, a não ser a avareza? E o grande problema é que a gente é muito míope nessa questão. Quando avaliamos a corrupção, nós só pensamos assim: pegou dinheiro público e pôs no bolso. Não, gente. Nós temos que avaliar desse jeito. Pegou dinheiro do hospital e pôs no bolso. Pegou dinheiro da escola e pôs no bolso. Pegou dinheiro da segurança e pôs no bolso. Avalia assim.
Porque é isso que acontece. O que acontece tanta corrupção no nosso país, senão nós estamos elegendo homens que amam a avareza. Amam, não aborrecem. Não são, amam a avareza. Isso é terrível, meus queridos. A avareza é terrível. Veja que, não foi recente, não, de uma votação que teve numa época de aumento de salário, diz que um dos deputados reclamou que se não aumentasse o salário, nas tribunas lá da vida, né, nos discursos dele, ele não poderia mais comer queijo do reino. Os vinhos não podem nem falar de que safra tem que ser e de quantos anos tem que ser o vinho. E esse queijo é um queijo importado de Portugal, que é extremamente caro. Afinal de contas, não vou conseguir mais comer o meu queijo. E o pobre, o miserável, come qualquer coisa. Eles não estão preocupados com isso. Isso é avareza, é amor ao dinheiro. E que, de fato, torna esse dinheiro o seu Deus. Paulo já adverte, quando escreve a Timóteo, que a raiz de todos os males é, de fato, o amor ao dinheiro. Por isso, meus amados, nós precisamos, com o nosso coração, mas também com a nossa mente, escolher os nossos candidatos no próximo domingo. Não seja regido pelo seu coração. Que o seu coração é miserável, é corrupto. E o referencial do nosso coração somos nós mesmos. Quando nós buscamos o referencial da verdade, que é a palavra do Senhor, e que consciência, nós de fato exercemos este dever com o respaldo da palavra do Senhor, isso tudo faz diferença. Vai fazer diferença na sua vida, vai fazer diferença na sua casa, vai fazer diferença em nossa igreja e vai fazer diferença em nosso país. Nós devemos continuar orando, sem dúvida alguma, mas nós também devemos agir. Por isso, para o próximo domingo, você tem uma semana ainda de oração, você tem uma semana de avaliação, de você, de fato, pôr o nome. Olha, eu desejava votar nesse para presidente, neste para senador, neste para deputado federal, neste para governador e neste para deputado estadual. Ah, são esses nomes. Legal. Põe o computador do lado e tenta ver alguma coisa da vida dessa pessoa. Dá uma pesquisada rápida, não precisa ficar o dia inteiro pesquisando, não. Perca aí 2 horas, talvez, no dia, e tenta fazer uma avaliação. Se por algum motivo, ou se por qualquer questão, de fato, ele vem de encontro completamente a estes princípios e qualidades, não vota não. Porque não adianta reclamar depois e ficar orando para Deus mudar essa nação. Porque não vai acontecer desse jeito. Como nós cantamos para Deus sarar esta nação, como nós cantaremos para Deus ouvir a nossa oração, para sarar esta nação, se nós, como cristãos e servos, povo de Deus, não fazemos o que nós devemos fazer. Por isso, olhe de fato se as pessoas que ali estarão farão o que precisa ser feito porque conhecem, são capazes para isso. Olhem para que, além da capacidade, aquelas pessoas servem ao Senhor Jesus, temem ao Senhor Jesus. Veja se, ao longo da vida pregressa dessas pessoas, tem a verdade por trás. Vejam se essas pessoas não estão envolvidas em nenhum escândalo, em nenhum julgamento. Tentou-se, não é verdade, criar uma lei da ficha limpa, mas isso só ficou no papel. Então use a sua ficha limpa, que é a palavra do Senhor.
Coloque estes nomes nesta ficha, que quando Jetro chegou para Moisés, disse: escolha homens para te ajudar, porque vai trazer paz para o povo. É isso que no final nós lemos. Haverá paz se estes homens eles forem capazes, tementes a Deus, homens de verdade e que aborrecem a avareza. Porque mesmo dentro do povo de Deus, muitos ali eram avarentos, eram mentirosos, eram incapazes e eram idólatras. Deus disse para Moisés através de Jetro: não escolham estes. E o povo viverá em paz. E graças a Deus, assim aconteceu. Moisés ouviu seu sogro, escolheu chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10, e o povo foi julgado, levando assim o povo a conduzir-se em paz, tirando o peso dos ombros de Moisés, que sozinho fazia, e conduzindo o povo até a terra prometida. Meus amados irmãos, no próximo domingo você vai exercer este direito. Exerça. Nós falávamos até, conversando, que não anule o seu voto. Se você não quer votar em ninguém, vota nulo. Vota em branco, que é um voto válido, inclusive. Não é ilegal. Outrora eu não pensava muito assim. Mas não vamos votar no menos pior. A gente precisa mudar isso. Tem que ser diferente. Nulo não, que é coisa meio que, parece que de protesto, radical. Não. Mas eu creio que Deus tem preparado homens e mulheres que de alguma forma estão exercendo este papel com muita luta, com muita dificuldade, é verdade, porque o meio é corrupto, mas que Deus tem levantado. E eu creio que Deus pode fazer diferença no nosso país, pode fazer diferença na nossa nação, se nós atentarmos mais para isso e não sermos levados pela multidão. Porque muita gente ainda é levado pela multidão. Por isso, não deixe de cumprir com o seu papel. No próximo dia 2, nós teremos nossa escola dominical. Se você prefere ir antes, mais cedinho, quando abre, volta e vem para a igreja. Se você prefere ir depois, vem para a escola dominical às 9 horas. Acabou a escola dominical, vai até a sua zona eleitoral e exerça esse direito. E continue orando. E continue orando. Independente daqueles que estarão lá, nós não somos do contra. Nós oraremos independente quem for eleito, pela vida deles, para que Deus transforme essas vidas, para que Deus dê temor aos seus corações e para que eles governem para o bem deste povo e que nós, como igreja, fazemos parte dele. Mas essa semana, não esqueça de todos os dias orar por isso. Não se esqueça de todos os dias você certamente colocar diante de Deus os nomes que você pretende. Não se esqueça. Orem. Orem porque no próximo domingo também nós faremos isso de forma especial. No próximo domingo nós temos o Amanhecer com Cristo. 7 horas, antes das urnas serem abertas. Venha para a igreja orar. Nós vamos orar por isso, pelas eleições, pelo nosso país, para que Deus tenha misericórdia dele. Aí depois você vai exercer o seu dever. Amém, amados?